Fala galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje de excesso limitante, não é? Um outro tópico dentro da estequiometria muito importante para a gente, extremamente cobrado nas provas e que, claro, né, vai ser aplicado nos capítulos seguintes, principalmente no capítulo de soluções, tá bom? Quando nós temos uma reação química, não é? Ali nós temos reagentes reagindo entre si, originando os produtos, não é verdade? Quando a gente está trabalhando com um problema que envolve excesso e limitante, porque se tem um, sempre existe o outro, tá? Nunca existe um sem o outro. E quando nós estamos trabalhando com problemas dessa natureza, a gente tem que entender a lógica por trás do problema. Simples assim. O que nós vamos ter, claro, né, dentro desse tópico é contas a serem feitas, tá bom? Não tem como fugir de conta em estequiometria, tá bom? Mas a análise em si, do que nós fizemos aqui para o primeiro exemplo, valeria para qualquer outro exercício envolvendo excesso limitante. Aí, claro, eu vou trabalhar com massa, vou trabalhar com mols, vou trabalhar com número de moléculas, e aí eu posso criar outras variáveis que vão fazer com que o problema se torne um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas em si, prestem muita atenção para que vocês entendam a lógica do que tem que ser desenvolvido. Combinado? Então, vou criar um probleminha aqui para que a gente trabalhe em cima disso. Rapidinho, vamos lá. Aqui, ó. Exemplo 1, ok? Foram, um comandozinho bem objetivo, tá? Foram adicionados, vamos lá, 4 mols de cada reagente. Então, comandozinho objetivo, então adicionei 4 mols de cada reagente, ok? Determine o reagente em excesso. Aqui, ó, vamos lá, o reagente limitante. Quanto a em excesso e o número de mols obtidos do produto. Então, um comandozinho bem objetivo para a gente, né? Eu coloquei 4 mols de cada um dos reagentes para reagirem. Agora, claro, eu preciso tirar a equação, tá, gente? Então, aqui vou criar uma reaçãozinha hipotética. Então, uma reação qualquer, aqui, ó. 2 de A gerando B, ó, mais B, né? Gerando C, por exemplo, ok? Vamos trabalhar com essa reaçãozinha extremamente simples. Aqui, não nos esqueçamos, esses números que balanceiam a minha equaçãozinha hipotética são os números em mols, tá bom? São os coeficientes estequiométricos que me dão as proporções em mols que cada um ali guarda um em relação ao outro, tá? Agora, gente, vamos voltar aqui, ó, esquece o problema. Pensa na lógica de uma reação química, tá? O que nós temos? Reagentes reagindo entre si para que o produto seja obtido, não é? À medida que esses reagentes reagem, não é? A sua quantidade vai diminuindo. Faz todo sentido, não é? Eles vão sendo consumidos para que os produtos sejam obtidos. Agora, imaginem o seguinte, eu tenho 2 reagentes, eles vão reagindo entre si, ok? E a quantidade desses 2 vai diminuindo. Imaginem que, à medida que eles são consumidos, esse reagente acabou. Literalmente, acabou. Foi totalmente consumido. A reação continua? Não. Por quê? Uai, porque eu preciso dos 2 reagentes reagindo para que o produto seja obtido. Então, quando eu tenho esses reagentes que reagem e um deles acaba, esse reagente que acabou, ele é chamado de limitante. Por quê? Porque é ele quem vai controlar quanto de produto vai ser obtido. Faz todo sentido, não é? Então, à medida que ele reage, esses reagem, né, o produto é obtido. Quando esse acabou, o produto não vai ser mais produzido. Concordam comigo? Legal. Então, esse reagente que acaba, ele é chamado de limitante, e o reagente que, né, sobrou nesse processo, ele está em excesso, ele é chamado de reagente em excesso.
tá bom? Então, o limitante é quem acaba primeiro e o excesso é quem sobra. Eu posso ter 1 grama em excesso, mas eu posso ter 1 tonelada, não interessa. Mas aquele reagente não foi totalmente consumido. Combinado? Então, a lógica por trás do excesso limitante é exatamente o que a gente vai desenvolver aqui nesse probleminha. E aí, como eu disse, o que vai, né, aparecer aos pouquinhos é mais conta, tá bom? E aí a gente vai cercando algumas possibilidades à medida que o tempo for passando. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu coloquei 4 mols de cada reagente. Poderia ter colocado quantidades diferentes. Isso não vai fazer a menor diferença na nossa vida, tá? Eu só estou tentando aqui usar números mais simples para que a gente entenda a contextualização que eu preciso fazer. Daí em diante, né, a gente se vira na matemática que for aparecendo. Então, vamos lá. A reação balanceada me dá a proporção estequiométrica entre eles. Então, o que eu sei? Que 2 de A reage com 1 de B. 2 de A para 1 de B. Ô, gente, eu coloquei 4 mols de cada um deles. Não obedece à proporção que a reação me fornece. Então, quando isso acontecer, de cara, você já tem excesso e você já tem limitante. E aí eu vou ter que determinar quem é quem, tá bom? Mas uma dica muito preciosa em estequiometria. Normalmente, né? Sempre não. Normalmente, quando eu te dou a quantidade inicial dos reagentes que vão ali reagir, né? A chance de ser um problema envolvendo excesso limitante é de 99%. Tá? Claro que eu preciso fazer as continhas, né? Verificar, mas a chance de ser excesso e limitante é monstruosa. Então presta atenção aqui em mim. Ó. Gente, escolham um dos reagentes para trabalhar. Simples assim. Escolhe A ou escolhe B. E ponto final. Ah, eu escolho. Pô, escolhe, né? Você que manda, né? Então eu vou escolher o A. Por que o A? Porque eu quis, não é para eu escolher. Eu escolhi o A. Então, vamos lá. Então, o que eu sei da equação balanceada? Aqui, ó. Que 2 mols de A reagem com 1 mol de B. Isso eu sei da equação. Eu escolhi o A para ser ali a minha referência. Então, quanto eu tenho do A? Eu não coloquei 4 mols de cada um deles? Então, eu tenho 4 do A. Então, aqui, ó, 4 mols de A, eu precisaria de X mols de B. Concordam? Sim. Beleza. Então, fazendo as continhas aqui, ó, o X me daria 2 mols de B. Hoje a gente fazer essa conta não é um problema, né? O que a gente tem que fazer é interpretar. É aqui que o excesso limitante aparece. Olha só. Esses 2 mols de B é o que eu preciso para consumir 4 de A. Concordam comigo? Legal. Então, isso aqui, ó, é o que eu preciso de B para gastar 4 do A. Legal. Aí vem a interpretação. Eu não coloquei 4 mols de cada reagente. Isso quer dizer que, né, 4 mols de B, né, isso é o que eu tenho. Então você sempre tem que fazer essa interpretação. O que eu preciso e o que eu tenho. Se eu precisar de mais do que eu tenho, eu estou faltando. Se eu precisar de menos do que eu tenho, eu estou sobrando. E aí, ó, eu tenho 4 e eu preciso de 2. O que eu acabei de concluir aqui? Que sobram 2 mols de B. Acabei de concluir isso, né? Se eu tenho 4 e uso 2, vão sobrar 2. Legal, ok. Então, o B é o excesso, está sobrando, né? Se o B é o excesso, gente, o A é o limitante. O que isso quer dizer? Que o A vai acabar antes do B, só isso, tá? Aí, presta atenção. Aqui, ó. Ô, Cris, oi, você escolheu o A. E se eu tivesse escolhido o B? Ué, é uma escolha. Vamos ver o que daria de informação pra gente. Aqui, ó.
Se eu tivesse feito isso aqui, ó, 2 mols de A para 1 mol de B. Essa é a proporção, está na equação balanceada. Indiscutível, tá bom? Agora vem cá. Se eu tivesse escolhido o B, né? Aqui eu escolhi o A, se eu tivesse escolhido o B. Aqui, ó. Então, quanto de B nós temos? Nós temos 4 mols de cada um deles. Então, eu tenho 4 mols de B. Legal. Então, de A, eu precisaria de X, né? Então, essa conta aqui é boba pra gente. X daria aqui pra gente 8 mols de A. Opa, pera, vamos interpretar. 8 mols de A é o que eu preciso para consumir todo o B, né? Então, isso aqui, ó, é o que eu preciso. Só que nós colocamos 4 mols de cada reagente. Então, isso quer dizer que 4 mols de A, isso é o que eu tenho. Né? Isso é o que o problema me forneceu. O que eu acabei de concluir, gente? 8 de A é o que eu preciso para consumir todo o B, né? 4 de A é o que eu tenho. Então, eu preciso de mais do que tenho. Então, vai faltar, não é? Então, você, ao fazer essa continha, você, aqui ó, acabou de concluir que faltam, né, 4 mols de A. Ô, gente, você acabou de concluir que se o A falta, ele é o limitante. E, portanto, se ele é o limitante, o B é o excesso. Aqui, gente, presta atenção, presta atenção. Por qualquer um dos dois caminhos, se eu escolhesse A, se eu escolhesse o B para fazer a minha análise, eu chego sempre à conclusão de quem é o excesso e de quem é o limitante. Isso não nos falta, isso eu consigo determinar facilmente, não é verdade? Só que essa conta, ela me possibilitou achar quanto sobra do B, né? Essa conta não me possibilitou achar quanto sobra do B, não é verdade? Ô, gente, quanto falta do A não vai fazer a menor diferença. Menor diferença. Está faltando. Se faltar 0,1 mol ou faltar 1 milhão de mols, não me interessa. Está faltando, não é verdade? Então, o que as questões vão te pedir não é quanto falta de você, é quanto sobra de você. Tá? Então, por esse caminho, se eu tivesse feito essa escolha, eu não acharia quanto de B estaria sobrando. E aí, Cris, o que você faz? Você faz a outra conta. Escolhe o outro e faz a regrinha de 3 de novo. Aqui, gente, aqui eu escolhi o A para ser a minha referência. Né? Foi uma escolha aleatória, simplesmente aleatória. Então, pode ser que de cara eu já faça essa regrinha de 3, não precise fazer a outra, né? Mas se eu tivesse começado por aqui, não me deu quanto está sobrando, eu apago e faço com outro. Não tem um jeito mágico de eu sempre fazer a estequiometria ali que tem que ser feita de cara, tá bom? Então, aqui, ó, determinamos o limitante e o excesso, né? Acabamos de ver que o B é o excesso e o A é o limitante, tá? Aqui, quanto há em excesso, descobrimos. Existem 2 mols de B em excesso. Certo? Legal. Agora, o número de mols obtidos do nosso produto. É isso que está faltando para a gente. Tá? E aí, claro, gente, né? Eu vou ter que agora, antes eu relacionei aqui ó, os reagentes entre si, agora eu vou ter que relacioná-los com o produto, que é o meu C. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos responder a essa pergunta agora. Para isso, eu vou apagar o que aqui está, tá bom? Em preto. Nós já vimos que existem 4 mols de cada um deles. Legal. Na hora de eu trabalhar, com a quantidade de produto a ser obtida, eu tenho 2 caminhos possíveis, ok? Quais seriam eles? Aqui, ó. Os reagentes são consumidos e os produtos são obtidos, né? Então, vamos imaginar
num problema de excesso limitante, ok? Então, aqui, ó, esses reagentes vão reagindo, esse reagente acabou a reação. Então, eu posso fazer a proporção com ele, né, entre ele e o produto. Por quê? Porque todo o meu limitante vai ser consumido. E aí, quanto desse limitante vai ser consumido, proporcionalmente vai me dar a quantidade de produto que eu quero. Legal. Então, a primeira possibilidade é isso aqui, ó. Né? Aqui, ó. A totalidade do limitante é consumida. Então, aqui você faz a relação, né, de proporção entre o limitante e o seu produto. Simples assim, né? Sem ter que se preocupar com absolutamente nada. E aí, o que nós sabemos? Que o A, né, é o limitante. Não é isso? Aqui, ó, faltam 4 mols de A. Então, está faltando A. A é o limitante. Então, você vai pegar todo o limitante e fazer a proporção com quanto de produto você vai obter. Simples assim. Então, vem cá, aqui, ó. A é o produto, né, o limitante. A é o reagente, o limitante. Então, eu vou fazer entre A e C. O que eu sei da equação balanceada? Que 2 mols de A produzem 1 mol de C. Isso está na equação balanceada. A gente não precisa se preocupar muito. Certo? Certo. Agora, eu vou, né, usar a totalidade do limitante, porque todo ele vai ser consumido. E quanto de A eu tenho? Gente, no corpo da questão, foi dito, na primeira linha, foram colocados 4 mols de cada um dos reagentes para reagir. Então, eu tenho 4 mols do A. Então, aqui, ó, se eu tenho 4 mols do A, eu vou obter X mols do C. Né? Essa conta aqui é boba para a gente. Então, esse X vai me dar 2 mols do C. Essa é a quantidade de C que vai ser obtida. Ah, legal, Cris. Eu fiz usando o limitante. Posso usar sempre o limitante? Pode. Inclusive, é o jeito, né, talvez mais rápido ali, mais objetivo. Mas eu posso usar o excesso? Pode. Uai, mas você não me disse que o excesso sobra? Sim, disse. Nenhum problema, o excesso vai sobrar mesmo. Né? Mas como é que eu vou usar o excesso? Gente, o excesso, ele reage, ele não reage totalmente. Então, eu posso, para fazer os cálculos, para determinar quanto de produto vai ser obtido, eu posso pegar do excesso a parte dele que foi consumida. A parte que reagiu, eu não posso usar o excesso todo, mas a parte que reage pode ser usada sem problema nenhum, não é? Então, aqui, ó, nós sabemos, ó, que 2 mols de B, né, vão ser utilizados e 2 mols de B vão sobrar, não é verdade? Então, aqui, ó, B e C estão na proporção de 1 para 1. Então, B é o excesso, dos 4 que eu tenho, 2 vão ser consumidos. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer uma outra relação aqui, ó. Nós podemos aqui, ó, usar a parte do excesso que foi consumida. Uma parte desse excesso vai reagir, não é? E aí a gente já viu ali antes que dos 4 mols do B, 2 vão ser consumidos. E aí qual que é a proporção entre o B, que é o reagente em excesso, e o C, que é o meu produto? Então a proporção aqui, ó, é de 1 mol de B para 1 mol de C. Certinho? Sim, está na equação. Balanceado. Absolutamente inquestionável. Agora, gente, eu tenho 4 mols do B, só que eu não vou usar os 4 na conta, porque dos 4 eu vou usar 2 e vão sobrar 2.
Então, eu tenho que fazer a conta com os 2 mols que eu vou usar. Então, 2 mols de B vão produzir X mols de C. Conta, né? Difícil. X aqui vai dar 2 mols do C. Olha, Cris, os números são os mesmos. Óbvio que são iguais, não é? São os dois que estão reagindo. O A e o B estão reagindo entre si. Então eu posso usar o A para descobrir quanto de produto eu obtenho, ou posso usar o B para descobrir quanto de produto eu tenho. Nenhum problema. A quantidade de produto tem que ser a mesma, não pode ser diferente, né? É o A e o B que estão reagindo entre si. Então o que eu estou te mostrando ali? Que usando o limitante, ou usando quanto do excesso, né, é consumido, você vai descobrir quanto de produto você produz. Não é? E aí, gente, a lógica, estamos falando de lógica, envolvendo excesso limitante, é absolutamente essa. Essa lógica ela vai aparecer nos problemas mais simples, não é? Como esse, né, matematicamente falando, simples, né? E também vai aparecer em problemas onde eu tenho que fazer milhões de contas. E aí, nós muitas vezes em estequiometria agarramos na matemática, né? A gente agarra na matemática e não no raciocínio lógico, tá? E aí, nós vamos, claro, fazer muitos exercícios desse capítulo, porque a estequiometria é importantíssima, tá? Não deixem de treinar para que a gente ali não só, claro, né, compreenda a lógica, fixe essa lógica, mas também pegue ali a questão da agilidade, porque os problemas de estequiometria normalmente são problemas que demandam um tempinho um pouquinho maior do que o de outras questões, tá? Mas isso não quer dizer que seja uma questão que por nós não possa ser feita, tá? Então, vamos lá, até a próxima, né, aulinha com mais coisinhas pra gente. Um abraço.